Fala, meu povo, vocês estão bom? Hoje nós vamos falar sobre Dentro do Nosso Silêncio, da Karine Est. Acho que é Est que fala, né? Esse livro, gente, apareceu pra mim recentemente, do nada, no Instagram. E eu falei, esse ano eu quero ler mais livros de autores nacionais. Por quê? Porque a galera não valoriza muito o trabalho nacional, né? Então, esse foi um dos que eu coloquei na minha lista pra ler esse ano. E eu concluí. Viva eu! Ele tem 243 páginas, ele tá com essa capa aqui agora publicado pela Paralela, e ele ganhou o prêmio Jabuti em 2023. Então, era um livro que tava assim bem alto, num tópico bem bom aí da minha lista para ler esse ano. E aí, gente, vamos às minhas considerações sobre esse livro. Ele é um livro bem curto, ele se passa entre o presente e o passado. Cada capítulo ele fica indo e voltando. Ele vai trazer a história da Ana, que é uma mulher que está tentando engravidar dentro do casamento com o seu marido Samuel. E aí ele vai trazer algumas dinâmicas de como é esse processo de quem é tentante para uma gestação. E aí ele é um processo muito doloroso para ela, porque num determinado momento ela decide que eles realmente querem ter filhos e aí ela torna aquilo como a prioridade máxima da vida dela. Ela simplesmente esquece de todas as outras coisas da vida dela para viver em função de tentar gerar um filho. E aí é muito difícil para ela não consegue. E aí ela faz todas as investigações para ver se o problema tá nela, se tá no marido, e não tá em ninguém. Ninguém é o problema, só não dá certo mesmo. E aí eu senti uma falta nesse livro de algumas coisas pontuais que eu vou falar aqui daqui a pouco. É um livro curto, uma leitura bem rápida, bem fluida, então assim, em 2, 3 dias vocês conseguem ler ele tranquilamente. E é um livro assim para quem tá querendo distrair a cabeça, apesar de ser um tema bem pesado, né, que é a tentativa da maternidade, mas eu gostei. É um livro que pra mim ficou 4 de 5 estrelas. E aí vamos lá aos pontos. Eu senti muita falta de diálogos entre os personagens da história. E a personagem Ana principal, ela tem alguns problemas assim de personalidade. Ela se torna a vítima da situação, tudo pra ela é a vítima. E aí eu senti também uma falta de diálogos sérios e profundos em alguns pontos. Ele fica mais uma reflexão interna dela do que as reflexões em si, sabe? De sentimentos mais profundos das situações que ela estava passando. E aí, outro ponto que pra mim também ficou faltando é a descrição dos personagens. O livro é muito bem descrito, os ambientes, as vivências das coisas como elas acontecem, mas os personagens eu tive que criar. Eu não consegui criar através do que estava escrito no livro. Tipo, o personagem, a cor do cabelo, a cor da pele, o sorriso, eu não consegui visualizar. Nem na Ana, nem no Samuel, nem na Maria, irmã dela, nem na Eva, a bebê. E as coisas no livro acontecem muito rápido. Eu acho que faltou um pouco uma construção mais detalhada sobre alguns pontos que poderia realmente ter sido feito. Então, se nas minhas contas não estiver errada, desde o divórcio deles se passam de 5 a 7 anos, se meus cálculos não estiver errado. E então as coisas foram muito rápidas assim. E achei que faltou alguns pontos. Aí eu marquei, fiz algumas marcações aqui, vamos ver se vai dar pra ver. Ah, não vai dar pra ver. Aí, não, saiu. Ô, caceta. Não vai dar pra ver. Aí, ó, fiz algumas marcações. Pra quê, né? Nem precisava mostrar isso, mas eu quero mostrar. Coisas que eu senti falta. Ela gosta muito de
de livros, confeitaria, e ela trabalhava numa editora. Então, ela trabalhava na editora, tinha um blog sobre confeitaria, sobre as vivências, as experiências que ela teve na infância com a mãe. E aí, ela decide abrir uma confeitaria, depois mais pra frente no livro. Aí ela tá lá do nada, numa confeitaria, aí simplesmente ela rabisca umas ideias para as próximas publicações, e aí o garçom traz o pedido dela. E aí, quando ela prova esse bolo, ela tem uma ideia para a próxima publicação dela. E aí ela pede a receita do bolo. Tá, mas e aí? Qual foi a sensação de provar o bolo? Por que o bolo despertou isso nela? Quais foram os prazeres desse bolo? Sabe assim, eu acho que faltou algumas explicações, assim, que podiam ter sido mais detalhadas. Eu acho que o livro teria sido mais completo e seria mais cativante ainda do que ele já é. Ele, pra mim, é esse o ponto que eu tive, assim, até então. O livro realmente traz a existência da falta de comunicação do casal, por isso que chama Dentro do Nosso Silêncio, né? Eles se perdem dentro do próprio ego, dos próprios sentimentos e esquecem de conversar, que é o mais importante dentro de um casamento. Então, eles acabam fugindo de si mesmos, fugindo deles, do relacionamento. E é muito triste, assim. Eu fiquei bem triste por ela, pela situação que ela passa. Só que ela pesa muito os sentimentos que ela tem, sabe? E aí, do nada, o livro começa a ser narrado pelo Samuel. E ele tem poucos capítulos dele no livro. Então, eu senti que ficou meio perdida, assim, em alguns pontos. Aí tem uma frase aqui também. Ela fala pro cara que ela começa a namorar depois: você pode olhar pro lado? Eu morro de vergonha de tomar sorvete na frente de outras pessoas quando estão me encarando. Então, gente, que é isso? É uma criança. Não pode tomar sorvete na frente dos outros. Pelo amor de Deus. E outra coisa também que eu senti que ficou maçante pra mim. Os diálogos, muitos agradecimentos. As pessoas, obrigada, não, nossa, muito obrigada, muito grata. Não precisava. E aí os diálogos acabam ficando muito repetitivos, sabe? Tipo assim, você consegue pegar um copo de água pra mim? Claro, eu pego. Aí ela volta, muito obrigada. Sabe, assim, achei que ficou meio cansativa essas partes, assim. E aí teve uma parte que eu achei super importante, era uma briga entre ela e a irmã, mas não vou contar pra vocês lerem o livro e quererem saber o que acontece. E aí tem algumas outras anotações que eu postei lá no Instagram. Quando eu termino de ler um livro, eu pego as notas que eu fiz no livro e jogo lá no Stories do Instagram pra ficar salvo lá quais foram as anotações que eu fiz e as frases que eu achei importantes na história. E aí, gente, partindo pro final do livro, lá pelos seus 20, faltando 20 páginas, acontecem algumas coisas que também foram muito rápidas. Que aí, atenção, spoiler, ela vai voltar com Samuel. Que hora que eu não percebi, assim, não sei que horas o Samuel despertou esse interesse em voltar pra ela. E aí, gente, eles simplesmente voltam a ficar juntos e não tem uma explicação. Aparentemente parece, né, que eles vão ficar juntos. E não tem uma explicação se eles vão conseguir ter o filho ou não. Se o amor deles é mais importante do que a tentativa de um filho, de viver em função disso, de superar essa fase, sabe, da tentativa do filho. Porque pra mim, o livro inteiro faltou isso, sabe? Faltou a construção da superação dela, dessa fase do filho. Pra mim, ela ainda continuou sofrendo. Apesar das mudanças na vida dela, apesar de construir coisas e conseguir
tocar a vida, mesmo divorciada, mesmo sem ter conseguido ter filho, enfim. Pra mim faltou esse sentimento de puxa, superei, como foi superar isso, qual foi o start para eu conseguir superar tudo que eu passei pela falta de ter um filho. Não, você só via sofrimento e tudo que acontecia ao redor relacionado à criança para ela era ruim, até com a própria irmã dela. E aí ela cria um vínculo com a sobrinha que para mim também faltou essa conexão das duas, que eu acho que seria lindo, essa transformação de ela ver um sentimento materno pela sobrinha, sabe? Eu achei que faltou essa construção de que a conexão deles era muito forte, era tão forte que num determinado momento que eles se reencontraram, eles sentiram tudo aquilo de novo. Não, eles só simplesmente voltaram. Oi? Sabe? Então, eu senti falta de alguns complementos que eu acho que ficaria um livro mais completo, mas não que seja um livro ruim, não, minha nota é 4 de 5. É um livro muito bom. Só que ele tinha tudo pra ter muito mais, assim, sabe? Muito mais rico, muito mais completo, com mais detalhes, com pontos, assim, que eu acho que faltou, que ia ser, assim, aí seria o 5 de 5 pra mim, sabe? Mas não que é minha opinião, né? Mas cada leitor tem o seu ponto de vista. E é isso, assim, então é um livro que vale a pena e que eu amei ter lido ele esse ano e foi ótimo, eu adorei. E eu espero que vocês leiam esse ano de 2025 também, que vocês gostem. E depois vem aqui me contar o que vocês achou, o que vocês sentiram falta no livro, se vocês tiveram a mesma sensação que eu, se vocês tiveram a mesma impressão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma roladinha pra baixo. Se você gostar, se inscreve e seja muito bem-vindo ao canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!